Muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao nosso Deus, começando mais uma semana e sempre o poder da palavra para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero que você hoje medita nesta mensagem quando alguém está tão desmotivado, quando o complexo de inferioridade era tão alto, tão relevante, ao ponto das pessoas não acreditarem, apesar de ser religiosas, carregar uma Bíblia debaixo do braço, frequentar a igreja, mas muitas vezes a pessoa está fazendo isso como uma rotina, apenas como uma rotina, que faz parte do ciclo da sua vida. Mas lá no fundo já não tem uma viva esperança. Essa pessoa já está mais para o lado desanimada do que no lado de crer. E isso eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus hoje. A mensagem está no livro de Juízes. Juízes capítulo 6, você vai ver como que alguém que ainda dizia que acreditava em Deus estava tão desanimado. E isso, tão desanimado ao ponto dessa pessoa confessar com a sua boca, mas não crer com o coração. Juízes capítulo 6 fala sobre Gideão. No versículo de número 12, Juízes 6, 12, olha só, presta atenção nisso. Diz assim, ó. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Olha só, até aqui você viu Gideão falando o que para Deus? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos veio? Por que está acontecendo tantas coisas ruins, tantos problemas, já que o Senhor é comigo? E em segundo lugar, ele diz assim: porque todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo, não fez o Senhor subir do Egito, porém agora nos desamparou e entregou nas mãos dos midianitas. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Senhor, nossos pais contavam que o Senhor tirou a gente do Egito, nossos pais contaram as suas maravilhas, porém na prática nós não estamos vendo esta maravilha, esses prodígios não está acontecendo. Então você viu que nessa narrativa de Gideão aqui, ele está mais para um lado ateu, para um lado que não está crendo. Você viu que aqui quando você vai mexer no coração dele, quando falou bem assim, olha, homem valente, Deus é contigo. Então ele está dizendo assim, ó, mas peraí, se Deus é comigo, eu não posso enfrentar problemas, situações, adversidade. Viu que muitas vezes a gente entende tudo diferente. Ele disse assim, olha, tudo bem, os nossos pais contavam que o Senhor era isso, aquilo outro, mas agora o Senhor nos desamparou a gente e a gente está aqui na mão dos midianitas. Em primeiro lugar, Deus ele só pode agir conforme a sua entrega. Conforme a sua entrega. É por isso que ele diz que vai dar a cada um segundo a sua obra, segundo o seu proceder. Então, o versículo 14 diz assim, ó. Quando Deus viu as suas murmurações, sua reclamação, Deus viu que ele estava mais para o lado incrédulo do que o lado crente. Aí ele diz assim, ó. Então se virou o Senhor para ele e vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te vi eu? Então Deus falou assim, olha, vai na tua força, não é na minha força, é na força sua que você tem. Você está malhando trigo aí com medo dos midianitas, escondido no lagar. Então vai nessa tua força, porque você está usando a tua força, você tem, mas você está usando errado. Tem pessoas que até têm fé, porém ela usa a fé dela errada. Ela aplica a fé dela em outras esperanças que não tem expectativa de mudança de vida. Então olha só,
vai nessa tua força, livre Israel. Aí ele respondeu assim, ó, e ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor na casa de meu pai. Gente, olha só o que está acontecendo aqui. Será que Deus estava querendo contar com algum recurso de Gideão? Será mesmo que Deus estava precisando aqui que Gideão fosse de uma família de classe alta, que tivesse um currículo bom, que fosse alguém de aparência, alguma coisa desse tipo? Ele tá perguntando assim, Senhor, mas não tem como eu livrar Israel, porque o Senhor está falando com um cara que a família é a mais pobre em Manassés, e eu ainda por cima sou menor. Por que que às vezes a gente fica medindo o grau de dificuldade? A gente gosta de medir, e vou falar uma coisa para você. Você quer ver milagres na sua vida? Quando você topa algo mano a mano do seu tamanho, então isso não é milagre. Pode até ser milagre, mas o nome de Deus não vai ser glorificado. Deus permite situações, adversidade, para que você se esbarra no seu limite e você vê que não tem como. Nem a medicina, nem os amigos, nem o abraço do pai, da mãe, ninguém. É só Ele. Exclusividade dele. Então é aí que o nome dele vai ser glorificado. Então, primeiro, a gente gosta de medir, não é verdade? Medir o grau de dificuldade. Eu falava isso no domingo na igreja. Muitas vezes a gente vai em um lugar e a gente fica se preocupando o que as pessoas pensam, acham da gente. Ah, tô indo ali naquele mercado, mas será que alguém vai olhar para minha roupa, para o meu chinelo? Quando você entende que ninguém está nem aí para você, o mundo é mau, todo mundo tem um problema para resolver. Quando você chega em lugar, não acha que você é prioridade ali, porque todo mundo tem um problema. Todo mundo está caçando algo para fazer, se preocupado. E você fica se preocupando com o que os outros ficam te medindo, o que as pessoas acham de você. Então, olha só, quando a gente entende que o mundo não está nem aí para nós, você pode ser a melhor pessoa dessa terra. Se você descer a sepultura, passou-se uma semana, um mês, ninguém mais lembra de você, acabou. Acabou, já era. Por isso que você não pode ficar numa zona de conforto se preocupando com coisinhas tão pequenas e banais. Entenda que Deus, ele não quer que você fique com esse pensamento, com esse senso de injustiça, com esse complexo de inferioridade. Você não pode ficar medindo o grau de dificuldade. Você vê que Deus insistiu tanto com Gideão. Deus não queria saber se a família dele era mais rica, se ele era o maior, se ele era intelectual. Deus falou bem assim, você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Então a gente, muitas vezes, fica olhando para a nossa vida com nossos olhos. Uma coisa é você ficar olhando a sua vida com os seus olhos. Outra coisa é você olhar a sua vida com os olhos de Deus. Muitas vezes, a gente fica se preocupado, como eu já disse, o que as pessoas vão achar da gente. E olha, ninguém está se preocupando com nenhum de nós. Você que tem que se preocupar, você é quem tem que entender que a sua vida depende de você fazer a vontade de Deus. Uma coisa é você lutar sozinho, outra coisa é lutar com Deus. Para terminar, Deus chamou Gideão e 32 mil homens estavam com Gideão. E no meio desses 32, Deus falou assim, Gideão, tem muito homem contigo. Se você vencer a guerra, você vai dizer que foi a força do teu braço e os seus homens. Tem muita gente com você. Fala para os tímidos e os covardes voltarem. E quando ele disse, 22 mil homens voltaram, que eram tímidos e covardes. Olha, tem pessoas que estão junto contigo, mas não soma. Não vai mudar nada. Às vezes, se você perde alguma amizade, alguma coisa desse tipo, às vezes é até o Deus que tira da sua vida. Porque você achou que você poderia contar com aquela pessoa.
E no momento difícil, ela foi covarde contigo. Ela te abandonou, ela te deixou, ela te apunhalou por trás. Então, não fica preocupado com pessoas que Deus tira da sua própria vida. Que ao mesmo tempo que você achava que você poderia contar, é como diz o profeta Jeremias, você achou que estava a cavalo, mas você estava de a pé. E no meio dos 10.000 homens que ainda restaram, e ainda Deus falou, tem muita gente, e Deus selecionou apenas 300 para ficar com Gideão. E resumindo, ele venceu os midianitas. Mas antes ele estava com um complexo de tristeza, que Deus tinha abandonado, que Deus tinha rejeitado, que ele só via falar das maravilhas, mas na prática não estava funcionando. Mas como que Deus ia fazer? Se ele ficava medindo o grau de dificuldade, medindo a sua vida. Se você quer viver o sobrenatural, entenda que o milagre vai acontecer nos momentos mais difíceis, nas circunstâncias que você enfrenta. Se Jesus tivesse ido lá orar por Lázaro doente, não teria repercussão, ninguém ia saber que fosse um milagre. Não é verdade? Mas Jesus esperou Lázaro morrer primeiro. Você vê que quanto mais a situação fica difícil para você, mais fica fácil para Deus. Por que ele permite? Porque ele quer que o nome dele seja glorificado. Quando a coisa está muito fácil, mano a mano, do seu tamanho, então as pessoas, foi eu que fui capaz, foi o meu esforço, foi o meu intelecto, né? Não é verdade? Mas quando todas as portas se fecham, e aí? Deus quer ser glorificado na nossa vida, mas muitas vezes nós não damos esse devido lugar que Ele merece. Se você quer viver o sobrenatural, se você quer viver coisas novas, então se lança. Não fica murmurando, não fica só lembrando do Deus do passado. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Acredita. As pessoas que vão te desmotivar, Deus vai tirando da sua própria vida. Não deixa ser irrigado por palavras de derrota dos outros. Muitas pessoas vão querer te desanimar. 22.000 homens voltaram à parte. Eram covardes. Esse é o covarde, aquele que te desanima, te tira você do caminho da salvação. Se você quer ter vitórias nessa terra, entenda que as pessoas não estão nem aí para você. E que você é quem tem que olhar e se autovalorizar, acreditar que Deus é contigo. Todo mundo está dizendo não, mas você fala sim, eu vou conseguir. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por a Tua palavra. Quantas pessoas que estavam como Gideão estava, só lembrando das Tuas maravilhas. Até mesmo essa pessoa ia à igreja, mas estava desacreditada. A mente se negava a aceitar que o Senhor poderia restaurar, curar, abrir portas. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Teu amor e a Tua misericórdia nos guarde, nos livre de todo mal. Que o Senhor, Pai, com a Tua presença, nesta manhã, abençoe a vida de todos que ouvem essa palavra. Tira toda a raiz de amargura, tira todo o desânimo, toda a tristeza. E a fé que essa pessoa tem, assim como a força de Gideão, fez ela conseguir. Não precisa ser uma fé grande, ainda que seja pequena, mas se ela for exercitada, vai surtir efeito em nossas vidas. Por isso eu te peço, cura os que estão enfermos, abre as comportas do céu sobre a vida de todos aqueles que são fiéis à tua obra, à tua casa, para que o Evangelho continue levando sempre as boas novas de salvação. Que assim seja a tua bênção sobre o teu povo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, uma ótima semana para você, que Deus te abençoe, que você venha alavancar, romper fronteiras, barreiras que estavam impedindo o teu sucesso. Fiquem todos na paz, se inscreva no canal se é novo aqui, deixe o seu joinha se eu gostei e assim vamos seguindo em frente, em nome de Jesus.